Olá, tudo bom, meus queridos? Bora para uma aulinha? A aula hoje é de uma área que a gente não está muito habituado, pelo menos a maioria da gente. Apesar da gente não conviver muito nessa área, a gente precisa muito dela, a gente depende muito dela. A área rural, ela que nos alimenta. Sem a área rural, não tinha jeito, não rola. Tudo que a gente come vem da área rural, extremamente importante. A gente vai trabalhar, inclusive, a relação entre cidade e área rural, ver quem é mais importante. Será que existe o mais importante? Qual é a relação entre elas? O que é cidade? O que é área rural? O que é área urbana? É sobre isso que é a nossa aula hoje. Vem comigo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, deixa eu começar aqui, deixa eu botar aqui, em tela grande pra gente, aqui, opa, vamos voltar lá, aqui. Primeiro, a diferença, tá, pessoal, entre cidade e campo, tá? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a área urbana corresponde às áreas das cidades, tá? São as sedes dos municípios. O que caracteriza uma área urbana? As construções, o arruamento, as ruas, uma ocupação mais intensa. Ainda, um plano que estabelece o destino de cada parte dessa área. E o que é a área rural? A área rural ela fica fora dos limites das áreas urbanas e ela está diretamente relacionada com o setor primário. Vocês estão lembrados do que é setor primário? Setor primário, secundário, terciário? Não? Então, olha só. Primeiro, dá uma olhadinha na diferença. Só de olhar assim dá para ver bem claro, né? Área urbana e área rural. Mas olha só os setores. Setor primário, ele tem a ver com agricultura e pecuária, ou seja, agropecuária. Silvicultura está dentro da agricultura, mas eu coloquei aqui para lembrar vocês que silvicultura é a plantação de árvores. Está dentro da agricultura, professor? Tá, mas como ela é uma palavrinha específica e aparece muito em questões de Enem, de vestibular, então eu fiz questão de colocar ela aqui, tá? Mas se você colocar que setor primário tem a ver com agropecuária e extrativismo, já tá legal. Por que eu coloquei civicultura também? Porque tem muita gente que confunde civicultura com extrativismo. Gente, extrativismo é sempre que você retira da natureza e que você não fez parte da produção. Quando eu vou lá na natureza, numa floresta e arranco uma árvore, é extrativismo. Agora, se eu plantar a arvorezinha e esperar ela crescer para usar ela, aí é silvicultura. Combinado? Então, o setor primário é agropecuária e extrativismo. E o setor secundário? Opa, faltou um acento ali, ó. Indústria, coloca acento lá para mim lá, indústria. Setor secundário, indústria, geração de energia e construção civil. O setor terciário, ele tem a ver com prestação de serviço. O meu serviço de professora, por exemplo, faço parte do setor terciário. Ainda tem alguns cientistas que defendem um quarto setor, seria o setor quaternário, ligado às atividades intelectuais, à pesquisa, nanotecnologia, biotecnologia, mas a princípio, o mais comum de vocês encontrarem na literatura, setor primário, secundário e terciário. Tranquilo? E a agricultura, a pecuária, que fazem parte, o extrativismo que fazem parte mais da área rural, é o nosso, realmente, nosso tópico, nosso assunto de hoje. Quais são as relações entre o espaço rural, os espaços rural, tem um S sobrando ali, né? Dois S's, né? Então, não, tá bom. Espaços rural e urbano, aí o S cabe. Então, vamos lá. A cidade e o campo, eles sempre interagiram, tá? Porém, houve uma certa inversão, porque durante muito tempo o espaço rural tinha a maior população, apesar de morarem separados, assim, não era um ladinho do outro a casa, mas na área rural tinha o maior número da população. As cidades era só mais para a parte administrativa, política e algum comércio. Já depois da Revolução Industrial, isso começou a mudar, porque a Revolução Industrial trouxe uma mudança no espaço, tanto na área rural quanto na área urbana. Vamos ver por quê. O espaço rural, ele veio, a população de lá foi diminuindo porque a população não tinha mais trabalho. Começaram a vir as máquinas, os equipamentos, as pessoas ficaram desempregadas e foram para as cidades, porque lá tinha indústria que era um atrativo para essa mão de obra que perdeu o emprego no campo. Essa saída do homem do campo para a cidade em busca de condições melhores de vida, a gente já falou sobre isso, êxodo rural.
A população urbana, desde a época da Revolução Industrial, do comecinho da Revolução Industrial, ela vem crescendo cada vez mais. E em 2007, a população mundial deixou de ser mais rural para ser mais urbana. No Brasil, por exemplo, no Brasil nós somos 80% urbano e só 20%, um pouquinho menos de 20% rural. A população rural é quem alimenta a população urbana, então a população rural é extremamente importante. Em volta das indústrias, opa, pessoal, tá faltando alguns acentos aqui na nossa slide. Eu peço desculpa para vocês, tá? Eu acho que foi meu computador na hora que eu coloquei lá que tirou meus acentos, porque a indústria tem acento. Em volta das indústrias foram se organizando as ocupações e foram surgindo as grandes cidades. O campo se modernizou, os tratores, equipamentos, as máquinas. As cidades também produzem, não produzem alimento, elas produzem o quê? Equipamento, tecnologia, que é importante para o campo. O campo passou a depender dessas tecnologias, dessas novidades, das modificações de semente, dos novos tratores. Então, hoje, quem é o mais importante? Na verdade, os dois espaços são importantes, tanto o espaço rural quanto o espaço urbano. No espaço rural, nós temos a atividade da agricultura. Na próxima aula, a gente comenta um pouquinho sobre pecuária. Hoje, a nossa atenção maior vai para a agricultura. A agricultura é a atividade pela qual a gente tira o alimento a partir do uso da terra. Então, a gente cultiva as sementes e a terra nos cede, nos fornece o nosso alimento. Nós dividimos a agricultura em intensiva e extensiva. Intensiva, ela tem mais uso de maquinário, forte investimento, grandes produções. Já a extensiva, o uso do solo é numa área menor, porém ela usa técnicas simples, mais uma mão de obra com pouca especialização, é mais para alimentar o próprio dono da terra e para comercialização da região no entorno. Então, a intensiva, ela produz muito, produção grande, com muito uso de mão de obra, com muito uso de mecanização, pouca mão de obra. A extensiva é mais mão de obra, mais uma área usada por dono da terra, para alimentar a própria família e a população no entorno, tá? Aquelas feirinhas próximas da sua própria terra, certo? Nós ainda temos um conceito que é bem importante para a gente poder seguir. O que é um módulo fiscal? Um módulo fiscal é uma unidade agrária que é prevista na legislação brasileira. Qual é o tamanho de um módulo fiscal? Depende muito do lugar. No norte do país, no sul do país, no centro-oeste, o módulo fiscal ele muda de tamanho. Por que ele muda de tamanho? Por que ele não é igual em todo o Brasil? Porque o módulo fiscal ele tem que ser um espaço suficiente para alimentar a família, para gerar renda para essa família, mas ele vai levar em consideração também qual é o tipo de produção mais comum naquele município. Porque existem produções que precisam de áreas gigantescas para poder ter uma certa rentabilidade. Se eu plantar, por exemplo, milho, agora se eu plantar pitaia, que custa caro cada fruta, o meu espaço pode ser menor, que eu vou ganhar o mesmo que um cara que tem um milharal gigante. Então, o módulo fiscal, o tamanho dele vai ter que ser o suficiente para vocês verem quantos módulos fiscais são necessários para alimentar uma família, para sustentar uma família. Se é uma área onde a maior parte do plantio precisa de um espaço grande, ele tem determinado tamanho. Se em outra área o tipo de exploração que predomina no município são frutas, são verduras que são caríssimas, o espaço dedicado pode ser menor. Por exemplo, olha ali no vermelho ali embaixo, em Santa Catarina, o módulo fiscal varia entre 12 e 20 hectares, depende do município onde você está, certo? Então, o módulo fiscal é uma unidade. Quantos módulos fiscais você tem? Depende se você está em Santa Catarina, se você está no Paraná, você vai saber se você tem um módulo fiscal, 2 módulos fiscais, tá? Por que é importante, professor, saber o que é módulo fiscal? Para definir uma coisa que é
Quando é que a gente fala que uma agricultura ela é familiar e quando ela é não familiar? Dá uma olhadinha aqui, ó. Familiar e não familiar. Para ser familiar, ela vai até 4 módulos fiscais. Tá vendo por que é importante saber o que é um módulo fiscal? Até 4 módulos fiscais, quando predomina a mão de obra familiar e quando a renda familiar, o que sustenta a família, está ligado àquela propriedade, certo? No Brasil, de 85%, menos de 25% das terras são ocupadas por familiar, tá? E é daí que vem a maior parte da nossa comida. É um espaço pequeno, porém, que nos fornece muito alimento, que garante boa parte do alimento que vai para a mesa dos brasileiros. O principal objetivo da agricultura familiar é alimentar as famílias locais, tá bom? A não familiar, ela tem mais de 4 módulos fiscais. O predomínio é de mão de obra assalariada, já é mais um negócio, vocês entendem? Ela é também chamada de patronal. São grandes propriedades, geralmente com um tipo de produto plantado, por isso chamado de monocultura, e o destino dessa produção é o mercado externo. Então, boa parte desse alimento não vai para a mesa dos brasileiros, vai para a mesa lá do exterior, certo? O principal objetivo da agricultura não familiar, da patronal, é gerar lucro para o dono da terra, certo? Essa é a preocupação maior do não familiar. Aí aqui, ó, apareceu até aqui, ó, na patronal, eles plantam mais commodities, né? O que são commodities, gente? Dá uma olhadinha ali, ó. Mercadoria que é vendida praticamente beneficialização. É isso que se fala? Sem benefícios. Bom, você vende praticamente in natura, com pouco benefício. Elas não são muito beneficiadas. Na verdade, esse produto é de interesse global, por ser chamado de commodities, tá? São mercadorias que vêm de cultivo e extração, que têm um grau mínimo de beneficiamento, de industrialização, e são negociadas globalmente, e os seus preços são vistos na que a gente vê nas bolsas de valores, certo? Então, commodities. O pessoal da patronal quer produzir commodities. Os diferentes tipos de modalidade agrícola. Tem a convencional. A convencional, ela usa a semente geneticamente modificada, usa adubo, usa fertilizante para controlar as pragas. Ela gera muito mais impacto ao meio ambiente. Nós temos um segundo tipo, a agroecológica. Ela usa sementes nativas, sem modificação genética. O adubo e a manutenção do solo é feito com biomassa, sem uso de fertilizante para controlar as pragas, são mais técnicas naturais, para tentar diminuir mais ainda os impactos ao meio ambiente. E tem um terceiro tipo que é mais radical, porque ele não derruba a mata, ele faz a plantação entre as árvores. Também tem aquela preocupação de adubação e controle de pragas é oferecido pelas próprias árvores, né, pelo próprio ecossistema daquela região. Então, a agroflorestal é a que menos causa impacto ao meio ambiente. São os 3 tipos, as 3 modalidades agrícolas. Nós ainda podemos classificar as agriculturas de acordo com a finalidade, o sistema empregado, e olha aqui, ó, de acordo com as principais técnicas, tá? Então, de acordo com a finalidade, ela pode ser de subsistência, para alimentar a família que é dona da terra e as famílias locais, ou comercial, com destino ao mercado externo. Ela pode ser ainda classificada de acordo com o tipo de sistema que é empregado. Então, vamos ver lá. O primeiro sistema. O primeiro sistema é a roça tropical, que também é chamada de itinerante. O cara planta em determinado local e vai usando aquele mesmo espaço, até que aquele solo fique desgastado. Aí ele muda para uma área do lado. Usa também até o solo ficar desgastado. Então, ele vai mudando dentro do espaço que ele tem, das terras que ele tem, ele vai mudando o local do plantio até que o solo fique esgotado e ele vai mudando, certo? Nós temos também a agricultura irrigada. A agricultura irrigada quando você tem plantação que não, ela é independente da época do ano, se é verão ou se é inverno, porque você tem uma agricultura que é irrigada. Essa irrigação, ela é feita através de sistemas, né, que pode ser canalização, desvio de rios, né?
Nós temos ainda o plantation. O plantation já é um cultivo bem típico da época do mundo colonial. Ele tem como interesse grandes propriedades, onde poucas pessoas são donas, monocultura, e ele usa bastante mão de obra, certo? Então, o plantation é um cultivo bem tradicional. Aí nós temos um segundo ali, que é a agricultura moderna. Qual é a diferença do plantation para a agricultura moderna? Os dois têm uma tendência à monocultura, os dois produzem para o mercado, os dois visam o lucro, só que o plantation, ele usa muita mão de obra abundante. Enquanto a agricultura moderna, ela usa tratores, colheitadeiras, tá? Mecanização do campo, certo? E ele está mais associada às transnacionais atuais, certo? Um outro sistema que a gente tem ali é o de jardinagem. Jardinagem, o nome já lembra um pouquinho, né? Usa mais um serviço manual. É muito comum na região lá do Oriente, por exemplo, China, aquela área lá, nós temos esse sistema de jardinagem, tá? Hidroponia é quando você faz o sistema que você usa ali, é a parte de uso da água. Toda a plantação é feita, na verdade não é só água. Ele tem um recipiente, a gente usa uma combinação de substâncias na água e a planta acaba se desenvolvendo ali. Ela não é gerada na terra, ela é gerada nesse líquido que tem os nutrientes necessários para se desenvolver, certo? E aí, pessoal, as principais técnicas da agricultura. A associação de culturas, quando você planta dois tipos de culturas juntos, dois, três, intercalando, por exemplo. Uma outra técnica é o uso de adubo, fertilizantes defensivos agrícolas, muito comum hoje no mundo atual. A curva de nível, quando você tem um terreno que é íngreme, inclinado, e você faz uns recortes nele para diminuir a erosão. O plantio direto você faz um plantio de milho, por exemplo. Colheu o milho, a palha do milho continua ali. Você só vai jogar um pouquinho para o lado, cavar um buraquinho e refazer um novo plantio, tá? Essa palha do milho, ela vai impedir que ela vai servir de proteção para o solo, para erosão, por exemplo, para que não haja erosão. Esse vai usar também, vai servir também como nutriente para o solo. Então, o plantio direto, ele faz uma plantação em cima dos resquícios, dos restos de uma plantação anterior, tá? A utilização de máquinas e equipamentos, né, que a gente tem hoje, são técnicas bastante conhecidas, né, os diversos tipos de colheitadeiras, máquinas agrícolas, que hoje em dia é muito usado também, e os diversas técnicas de irrigação, que está levando para diversos lugares do mundo, que eram áridos, desérticos, e está sendo possível plantio. Cenários assim impressionantes que antes era seco, vazios, não tinha nada, e agora estão surgindo as áreas de sistema de irrigação. Certo, pessoal? Na próxima aula, a gente começa. Deixa eu voltar para dar um oi aqui para a galera. Peraí. Cadê vocês? Aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre pecuária. Como é que funcionam as pecuárias nas áreas rurais. Combinado? Espero ter sido bem clara para vocês e ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre o espaço rural e a importância dele para todo mundo. Beijão. Se cuidem, viu?